Eu lembro, e sempre lembro, e acredito que a essa altura vários ouvintes já sabem o que eu vou falar, porque já tratamos disso diversas vezes, daquele caso uma vez no Morro do Andaraí de um policial do BOPE que, olhando para uma fachada, para uma casa, uma varanda, confundiu por causa de uma furadeira, como se fosse uma, tipo aquela pistola um pouco mais longa, atirou e matou. O policial foi para a delegacia imediatamente, chorando aos prantos, admitiu, assumiu, foi para julgamento. Não sei como é que ficou no final das contas, se ele foi preso ou não foi, mas foi a julgamento. A gente precisa melhorar o treinamento da polícia. Não é fácil você entrar em área conflagrada, em que você é recebido muitas vezes a tiros, que os caras estão armados até os dentes. A gente sabe de tudo isso, mas não tem como você olhar para a morte de uma pessoa inocente, por mais que ela tivesse com algo que possa ser semelhante de longe a uma arma, ninguém merece, estando com uma furadeira, eventualmente, que também é semelhante a uma pistola ou o que for, ou um pau na mão e tal, ninguém merece e pode ser assassinado com um tiro dessa forma. Até porque, segundo a regra interna de qualquer polícia no mundo, você não atira para alguém, mesmo que ela esteja armado daquela maneira. Você não atira primeiro. Em tese, o que os policiais aprendem no Cefap é: se você tá e vê alguém, você pode atirar em legítima defesa. Se o cara foi atirando na tua direção, ou ameaçou atirar, ou, sabe, alguma coisa do tipo. Me parece que alguém com um pau na mão, por mais que fosse numa área conflagrada e algo parecido, não era naquele momento alguém que, sei lá, apontou na direção de alguém, arriscou e disse nessa direção ou fez qualquer tipo de movimento que nessa direção pudesse parecer um confronto ou início de um confronto em direção aos policiais. Ok. Mas, lembrando de várias vezes em que isso aconteceu no Rio, foi comprovado em investigação depois, tem um fato aqui que é: os policiais sejam desesperados depois, sejam indo para a delegacia, seja a própria polícia militar escrevendo e admitindo que houve um erro, isso é quase que mosca branca na história do Rio. É quase que uma mosca branca, é uma exceção. Dizer, olha, realmente aconteceu, houve um erro, instalamos procedimento e pá. Porque o que nós já vimos, como no caso do menino Juan na favela Danon, em Nova Iguaçu, e tantos outros casos, mas assim, incontáveis casos, que depois foram desmascarados, alguns nem foram. Alguns tantos outros ficaram largados, não teve investigação, não teve nada. O que a gente muitas vezes viu é: não, fomos recebidos a tiros, o fulano estava com arma na mão, às vezes planta-se uma arma, ele atirou na nossa direção, não atiramos, não estávamos lá, foi um confronto entre bandidos, a gente nem participou, e aí mexe na cena do crime. Quantas vezes a gente já viu isso? Então, e isso é um agravante. Se um cara confunde, depois muda a cena do crime, planta uma arma, prejudica a investigação, mente no depoimento, a polícia embarca naquilo, a investigação não acontece, é óbvio que isso é um agravante, ou tem agravantes aí gigantescos. É diferente de um caso como ontem, que é um erro, que precisa ser apurado, que é grave, que precisa ter punição, que precisa ensinar, ou deveria ensinar na polícia, em treinamentos e tantas outras coisas para a gente aprimorar a Polícia Militar do Rio de Janeiro, mas é diferente do que a maioria do script geral que a gente vê em casos semelhantes em comunidades do Rio de Janeiro.